Fala galera, sejam bem-vindos para mais um episódio do Clubão Responde. Estou aqui com meu amigo apostador, tá trabalhando muito aí durante a copinha, Jonas Caetano. A gente vai responder duas perguntas que vocês deixaram nos Clubão Responde anteriores. Então, sempre deixa a sua pergunta, a sua dúvida sobre apostas ou trade esportivo aqui nesse programa que a gente vai estar respondendo para o próximo. Então, depois da vinheta, a gente vai estar respondendo duas perguntas que vocês deixaram. Bora lá! Vamos lá, então. Primeira pergunta que o Demian deixou em um dos Clubão Responde foi a seguinte, é uma pergunta bem legal e a gente vai dar a nossa opinião. Por que tem milhares de casas de apostas e tão poucas exchanges? Né? Para a galera que não sabe o que é uma exchange, a exchange seria a Betfair, né? É uma casa de apostas, entre aspas, só que nessa casa de apostas é um apostador contra o outro apostador. Você não está apostando contra a banca, né? Uma casa de apostas convencional, você está apostando contra a casa de aposta. Uma exchange, você está apostando contra o apostador. Então, se o apostador A perdeu a aposta, eu ganhei, eu sou o apostador B. Se eu sou o apostador B, perdi a minha aposta, o apostador A tirou meu dinheiro. É como se fosse uma bolsa de valores, né? Assim, digamos assim, que tivesse ações. O jogo é uma ação e ali a gente está trocando. Em algum momento eu vou perder, em algum momento eu vou ganhar. É assim que funciona uma exchange e a Betfair é a maior delas. Então, qual que é a sua opinião, Jonas? Por que você acredita que tem poucas exchanges e muitas casas de apostas? Boa, Tiagão. Fala aí, Thiago. Fala aí, galera que está acompanhando. Pergunta bem interessante aí do Demian, né? Quando eu estava começando também tinha essa dúvida. E a exchange, como o Thiago já mencionou, os apostadores apostam entre si. Já nas casas de apostas, você aposta contra a casa de aposta. E no mundo das apostas esportivas, principalmente nas apostas recreativas, né, a grande maioria dos apostadores, ainda mais aqui no Brasil, que é um mercado que está crescendo cada ano que passa aí, tem muitos apostadores entrando, esses apostadores são, a grande maioria, apostadores recreativos. Temos poucos apostadores profissionais ainda, e a grande maioria desses apostadores perdem dinheiro ainda no mercado. Uma pouca faixa aí dos apostadores, pequena parcela dos apostadores realmente conseguem tirar lucros no longo prazo, tá? E por causa disso, por ser um mercado mais recreativo, esses apostadores gostam de apostar em mercados como, por exemplo, cartão amarelo, apostar no mercado de gols mais ou menos aí de 4,5 gols, por exemplo, ou mais de 0,5 gols, que até tem na exchange, mas às vezes ele quer apostar no mercado de um campeonato estadual, mais regional, um campeonato que é menos visibilidade, ou às vezes ele quer apostar no mercado de escanteios para esses campeonatos pequenos também. E por causa disso, exemplo, acho que um exemplo legal que você poderia dar é a questão da copinha, né, Jonas? Você está trabalhando direto na copinha, né? Exatamente, temos muitos jogos regionais acontecendo e é difícil você ter um apostador que quer apostar de um lado e quer apostar do outro para dar o casamento aí para você poder ter essa aposta na exchange, num jogo pequeno como a copinha, num torneio que não é tão grande, isso. né? Exatamente, então você tem que ter as casas de apostas que serão a plataforma que vai oferecer todo esse tipo de aposta e você vai apostar contra ela, tá? Na exchange, para dar certo uma copinha, por exemplo, na exchange, que são partidas mais regionais, nós teríamos que ter, para todos os mercados oferecidos aí, que geralmente a casa de aposta oferece, teríamos que ter tanto um apostador A e um apostador B, que ambos queiram fazer apostas realmente contrárias e de valor contrário realmente, para dar esse casamento e aí sim a gente poder ter uma aposta na exchange para campeonatos pequenos, para vários tipos de mercados. Como é difícil ter esse casamento para os campeonatos de baixa liquidez, né, e para a grande maioria dos campeonatos regionais, para os esportes também de menos visibilidade, a gente tem que ter as casas de apostas para ofertar essa grande variedade de mercados que não são encontrados, por exemplo, na exchange. Na exchange a gente tem os principais mercados, geralmente, os mercados aí de match odds, o back over no match odds, back e lay no match odds. Isso. Temos também o back e lay também no mercado de gols, que são os mercados mais tradicionais, mas já nas casas de apostas temos também os mercados secundários e são elas que oferecem, não na exchange. Aí também tem um pouco da questão da grande maioria dos apostadores, deles serem apostadores mais recreativos e que a grande maioria perde dinheiro. Então, é muito vantajoso ser uma casa de aposta, porque basicamente é só você oferecer as odds ali, deixar o dinheiro rodar. Como a grande maioria perde, a casa de aposta é basicamente um lucro fácil, né? É só você ter ali um grande capital, obviamente, caso venha ter um vencedor ali de uma múltipla, você ter dinheiro para pagar e tal. Mas no longo prazo, ser uma casa de aposta é muito vantajoso, né? Ser casa de aposta, cassino, e é por causa disso também que temos milhares delas no mercado.
Ainda mais no mercado brasileiro, que é um mercado que ainda não está regulamentado, então a grande maioria das casas de apostas, elas atuam com CNPJ no exterior, só que atuam aqui no mercado brasileiro, então elas não têm que pagar nenhum tipo de tributo, não tem nenhum tipo de regulamentação. Então é um mercado muito atrativo, porque basicamente é um mercado que tem muitos apostadores aqui no Brasil, e o futebol, que é o principal esporte das casas de apostas, é a paixão nacional aqui dos brasileiros, então tem uns 200 milhões de brasileiros, mais de 200 milhões aí que é a população do Brasil, e um mercado muito atrativo para as casas de aposta, além do que o brasileiro já tem aquela tendência natural por fazer aquela fezinha, né, de querer ser aquele, de tentar adivinhar alguma coisa, algum tipo de resultado, de gostar de apostar, né? Então tem tudo isso, e é por causa disso que temos muitas casas de apostas aqui no mercado brasileiro atualmente, e poucas exchanges, até porque tudo que a gente já mencionou aí. E tu fala um pouco da regulamentação, né? Eu falei que é um mercado que ainda não está regulamentado, as apostas são permitidas aqui no Brasil, já, são legalizadas, né? O governo já legalizou as apostas, só que ainda está no processo de regulamentação, né? Os governantes ainda estão discutindo como vai ser essa regulamentação. Eu acredito que deve sair brevemente aí, vamos torcer para que seja uma regulamentação positiva para os apostadores e que não seja prejudicial, vamos dizer assim, né? Por exemplo, eu passei um pouco eu estava viajando pela Europa recentemente aí na Copa do Mundo, eu estava lá em Portugal. Portugal, galera, regulamentado, só que regulamentado muito ruim. Por quê? Porque as casas de apostas, elas têm que ter uma licença para... As regras são muito ruins, né? Você não consegue apostar. Exatamente. As casas de apostas têm odds muito ruins, né? O tributo, né? A casa de aposta, o governo português coloca um tributo muito alto que a casa de aposta tem que pagar para o governo para ter essa licença de poder atuar, e o que a casa de aposta faz? Ela repassa esse tributo que ela tem que pagar para as odds. Então ela oferece odds basicamente muito ruins, muito abaixo do que a gente encontra, por exemplo, aqui nas odds do Brasil. Vamos torcer para que quando acontecer a regulamentação aqui, realmente seja uma regulamentação positiva e que não venha atrapalhar os apostadores aqui no Brasil, né? Vamos torcer. Concordo com o Jonas. Basicamente é isso, cara. Casa de aposta, ela consegue te oferecer mais mercados, mais tipos de apostas, e isso é muito mais atrativo para um apostador que está iniciando. O apostador que inicia, ele quer torcer para o time dele e fazer uma bet, apostar, ele quer talvez até apostar em quem vai fazer o gol, em quem vai ter mais escanteios, em qual jogador vai tomar o cartão, enfim, uma casa de aposta, ela te oferece todos esses mercados. Então é muito mais atrativo. Então vai ter mais pessoas utilizando casas de apostas do que uma exchange. Uma exchange normalmente são mercados mais profissionais, e com uma exchange, que é a Betfair, basicamente já é suficiente, né? Porque não tem tantos apostadores profissionais. E isso que o Jonas falou é verdade, cara. Jogos menores, tipo de copinha, ou Série D, Série C, não vai ter tantos apostadores apostando para quem vai vencer aquele jogo. Vai estar disponível numa casa de aposta, e numa exchange não é atrativo. Então, por isso, somente com a Betfair já é suficiente. Provavelmente, se o mercado crescendo, amadurecendo nos próximos anos, talvez apareça, né, uma outra exchange com mais apostadores profissionais, né, querendo colocar mais dinheiro, mas eu acho que isso é mais a futuro, assim, fazendo aqui uma previsão mais para frente. Bora lá para a segunda pergunta? Boa, bora. Bora lá para a segunda pergunta então. A segunda pergunta é a seguinte, né? É uma de tênis. É uma de tênis, eu vou responder aqui. Galera que está curtindo aqui, já gosta do Clubão Responde, já segue todos os Clubão, já deixa seu like ajuda demais, e deixa sua pergunta, dúvida, para a gente responder para o próximo Clubão Responde. Então é só deixar aqui nos comentários que a gente vai estar respondendo, não só eu, o Jonas, mas toda a equipe aqui de traders e apostadores do Clubão. E a segunda pergunta é a seguinte, eu vou tirar aqui o bannerzinho, eu vou ler, ó. Queria saber do Thiago um ranking das melhores competições de tênis, para fazer uma grade. Ali está grande, mas é uma grade de jogos, levando em consideração as mais importantes. Então, essa aqui é uma pergunta do Cavalcante, ele deixou em um dos comentários do Clubão Responde, e eu vou responder, cara, para ele, quais são as competições mais importantes. Eu vou começar pelas mais importantes, e depois a gente vai descendo para as menos importantes. Temos 4 competições que são as mais importantes do tênis, que são os torneios Grand Slams. Esses torneios Grand Slams são torneios de 2 semanas, eles acontecem durante todo o ano. Então, em janeiro, a gente tem o Australian Open, que é um torneio Grand Slam. Depois, em maio, a gente tem o Roland Garros, inclusive que o Guga já venceu 3 vezes. O Guga venceu um desses maiores torneios do mundo, por isso que o Guga é o ídolo aqui do Brasil. Temos também o Wimbledon, que é jogado na grama, outro torneio Grand Slam. E no final do ano, em setembro, o US Open. Esses 4 torneios são os mais importantes do tênis, os que distribuem mais pontos, mais premiação e são os mais prestigiosos pelos tenistas, né? É um prestígio, cara. Você vencer um torneio Grand Slam, você ficar na história. Então, qualquer tenista, ele quer vencer esse tipo de torneio, então ele joga com uma motivação alta,
se prepara muito para esses torneios. São torneios que é legal, inclusive já vou dando umas dicas, você apostar mais nos favoritos, porque normalmente são os favoritos que vão chegar nas rodadas finais. Vai ter zebra? Vai ter zebra também, não é que não vai ter zebra num torneio de Grand Slam, mas normalmente se você sabe escolher os favoritos, eles vão ter mais probabilidade de ir bem nesses torneios Grand Slams. Depois desses 4 torneios, temos os Masters 1000, que são torneios um pouquinho abaixo dos Grand Slams. Temos 9 torneios Masters 1000 durante o ano. São torneios também muito importantes, que distribuem 1000 pontos, né? Por isso que o nome dele é Masters 1000, e eles são jogados no mundo inteiro. Então a gente começa nos Estados Unidos com Indian Wells e Miami, depois a gente vai para a gira da Europa, que é Monte Carlo, Roma e Madrid. Depois desses 3 torneios, volta para a América do Norte com Canadá e Cincinnati, que é nos Estados Unidos, e termina o ano com Xangai, na China, e também com Paris, na França, né? Um torneio de quadra coberta em Paris. Então são 9 torneios durante todo o ano, e esses torneios também são muito importantes para os tenistas, porque dão muita grana, são torneios com premiação alta e com boa pontuação. Aí, logo depois dessas 2 categorias, os Grand Slams e os Masters 1000, temos torneios um pouco menores. Por exemplo, temos a categoria ATP 500. Inclusive, a gente tem um ATP 500 aqui no Brasil, que é o Rio Open. E tem bons tenistas que vêm jogar. O Nadal já veio jogar o Rio Open, o Alcaraz já foi campeão do Rio Open. Bons tenistas jogam também os ATPs 500. São torneios importantes, porém menores do que um Grand Slam e que um Masters 1000. Depois dos ATPs 500, temos os ATPs 250, que aí é a menor categoria, a categoria mais baixa de torneios ATPs, digamos assim. E a ATP 250, a gente tem vários no mundo inteiro. Toda semana a gente tem pelo menos 2 ATPs 250 acontecendo. Então, se você entrar em qualquer momento ali na Bet365, por exemplo, vai estar acontecendo 2 torneios ATP 250. São torneios menores que às vezes é bom você até buscar umas zebras, às vezes os jogadores favoritos eles não dão muita importância, é um torneio mais preparatório para um torneio mais importante, que seria um Masters 1000 ou um Grand Slam. Então, nesses momentos, assim, a gente pode aproveitar algumas zebras, pegar odds mais altas contra os favoritos, porque às vezes são torneios que eles não jogam com uma motivação muito alta, mas isso você precisa ter uma análise, acompanhar os torneios toda semana para poder encontrar essas oportunidades. E aí, descendo um pouco mais, temos os torneios Challengers, que são torneios ainda menores, porém torneios ATPs também, que jogam ali os tenistas que estão entre 150 e 300 do mundo, e aí os torneios menores do ATP e também da ITF são os ITF Futures, e aí jogam os tenistas de 0, que não tem nenhum ponto no ranking, até 500 do mundo. Então, basicamente, aqui eu passei por todas as categorias de torneios do circuito ATP. O circuito WTA é parecido também, tem os Grand Slams, tem os WTA 1000, WTA 500, segue o mesmo padrão. Só mudam algumas cidades que são diferentes no circuito feminino, né, que é o circuito WTA, e o circuito masculino, que é o circuito ATP. Vou perguntar aqui uma pergunta para o Jonas. Não sei se você se lembra qual foi o primeiro torneio que você assistiu, assim, ou que você tem na cabeça de tênis, assim, ou um torneio que você gosta de assistir quando passa na TV. O que vem na cabeça é o Roland Garros por causa do Guga, que é aquela década de 99, né? 97, 99 e 2000 que ele ganhou, não foi? Foi 97, 2000 e 2001. Ele foi tricampeão. Eu lembro que naquela época eu fazia a escolinha de tênis, né? Inclusive eu comecei a escolinha de tênis acho por causa do Guga. E tinha um jogo de computador chamado Roland Garros PC Game. Meu pai comprou esse jogo e aí instalou lá no computador e era um jogo que eu jogava bastante. Então, o que eu mais lembro era o Roland Garros, né? Então, Roland Garros ali da França, na Saibro. É isso aí, então. Respondi aí pra galera. Me sigam também lá no meu canal. Tem um canal que eu falo de apostas, falo de tênis, que é o Loucos por Tênis. Eu vou deixar aqui na descrição o link do meu canal. E também aqui na descrição a gente vai deixar outros vídeos explicando o calendário do tênis, explicando também essa questão de como funciona a Betfair, como funcionam as casas de apostas. Dê uma olhada aqui na descrição do vídeo, que tem outros vídeos bem legais para vocês assistirem. Então, esse foi o Clubão Responde. Quero agradecer o Jonas pela participação aí, por ter dado a opinião ali na pergunta das casas de apostas. Valeu, Jonas. Boa, valeu, galera. Deixe perguntas aí para a gente responder nos próximos. E é isso, valeu aí a todos e até a próxima. Valeu, galera. Deixem perguntas aí, já deixei o banner. Deixem as suas perguntas, dúvidas aqui
nos comentários do vídeo para a gente estar respondendo. E se curtiu o nosso programa de hoje, já deixa aquele like aí, que ele ajuda demais aqui para o nosso canal do Clubão crescer ainda mais. Valeu, galera. Abraço. Falou.